Semana passada, pela manhã, nós meditamos no Salmo 139 e eu falei que eu queria fazer alguns domingos, 4, 5, sobre doutrina, algumas doutrinas importantes sempre no livro de Salmos. Então a primeira, foi a doutrina sobre Deus. Salmo 139, foi a nossa meditação do domingo passado de manhã. Hoje eu quero falar sobre a doutrina da palavra de Deus. Então essa é a ordem, não é, adequada. A doutrina sobre Deus, a doutrina sobre a palavra de Deus, depois a doutrina da humanidade, depois a doutrina da salvação, mas sempre olhando para um salmo, não é? E hoje a gente queria olhar para o Salmo 19. Semana passada foi a doutrina sobre Deus, no Salmo 139, né? A doutrina sobre a palavra de Deus. Eu acho que esse salmo nos dá uma boa ideia, não é? Dessa verdade tão grande que tem que ser expandida mais e mais. Então no Salmo 19, de 1 a 14, né? O salmo todo não é grande, diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes ou os simples, né? Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas são justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel que escorre do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Esse salmo é cheio de doutrina, não é? E as palavras hoje em dia, dogma e doutrina, tem uma conotação negativa, não é? Em nossa sociedade, na igreja. Muitas pessoas dizem na igreja: não deixe que as doutrinas nos separem, não é? Não deixe que as doutrinas, porque elas estão dizendo assim, isso não é importante, não é? Eu gostaria que por um momento você considerasse a pergunta: o que é uma doutrina? E se ela é uma doutrina sobre Deus, ou sobre a palavra de Deus, ou sobre a salvação, como ela pode não ser importante? É óbvio que isso, quando você diz que uma doutrina sobre Deus não é importante, isso é uma doutrina. É uma doutrina humanista secular que diz para você que Deus não é importante, que há coisas mais importantes que Deus. Portanto, essas coisas devem nos unir e devemos deixar de lado as coisas não importantes, que é Deus. Mas você vê que todo mundo vive por doutrina. Então o que é a doutrina? A gente pode pensar em 3 características. A primeira, doutrina é algo que você aceita pela fé. Não é algo que você pode provar. É algo que você aceita com base na fé. Não é que seja algo ilógico, irracional, mas você não pode provar com experimento científico. Quase nada na vida você pode provar dessa forma. A ideia de que uma coisa existe se você pode prová-la cientificamente, por exemplo, o amor, você prova ele cientificamente como? Você não prova. Mas todos nós sabemos o que é amor, o que é ódio, o que é raiva. Mas não são coisas que você pode simplesmente colocar num tubo de ensaio e reproduzir como uma experiência. Então, a doutrina não é algo que você pode provar, é algo que você aceita com base na fé. Em segundo lugar, a doutrina é algo em que você confia.
Se você não confia, se você diz assim, eu acredito na depravação total do homem, depois você usa o humanismo secular para explicar as coisas erradas no seu coração, você não acredita naquela doutrina. Você não confia nela. Na hora da realidade, do mal em você, você não olha para aquilo à luz da depravação total. Você olha para aquilo à luz do humanismo secular. E você tem uma explicação para o fato de que há coisas em você que não honram Deus. E você tenta dar uma explicação humanista secular e não bíblica para aquele mal. Você não chega como Davi diz, pequei contra ti e fiz o que é mal aos teus olhos. Não há nenhuma explicação no meu corpo, na minha biologia, é maldade. E esse mal, como Cristo diz, não veio de nenhum outro lugar, mas do meu próprio coração. É de lá que vem a raiva, a ira, a fofoca, o adultério, o assassinato. Não vem do papai, não vem da mamãe, não vem de ninguém, vem de dentro. Se você acredita na doutrina, você sempre vai explicar o mal em você a partir dela, por mais humilhante que seja. Quando você tem uma outra explicação, então você não. Então, em primeiro lugar, a doutrina é algo que você aceita pela fé. Em segundo lugar, a doutrina é algo em que você confia. Você não só afirma, você baseia a sua vida nisso. Na verdade, você aposta a sua vida naquilo. Você aposta a sua vida naquela verdade. Em terceiro lugar, a doutrina é algo que você promove. É algo que você acredita ser verdade e algo que você acredita ser fundamental e bom, não só para você, mas para todos os seres humanos. Então você promove a doutrina, você promove a verdade. Se você é uma daquelas pessoas que dizem, bem, eu não acredito em doutrina, isso é comum, né? Acredito que todos devem determinar, ver o que é melhor, e a gente pode viver bem, assim, você pode ter um entendimento, pode ter outro entendimento, e não existe uma doutrina, ou então um dogma, não é? Então, adivinhe, o que você acabou de dizer se encaixa nas 3 características que a gente acabou de dizer de uma doutrina. Primeiro, você não pode provar essa afirmação como mencionamos no último sermão. Você não pode provar que cada um deve definir o que é bom e o que não é bom. Você não pode provar isso, não é? Em segundo lugar, quando você diz que todas devem determinar o que é exatamente adequado e moral para si mesmo, isso é puro individualismo do iluminismo, do humanismo secular. É uma visão particular da realidade, é uma filosofia. E você não pode provar isso. É algo que você aceitou pela fé. Você abraçou isso como verdade. Em segundo lugar, é algo que você aposta a sua vida. Você está apostando toda a sua vida de que aquilo não é essencial, de que você realmente pode manipular a verdade ao teu gosto e outros também, e que isso vai acabar bem. Você está apostando toda a sua vida, todo o seu destino nessa fé secular. Você não pode provar que não existe um Deus, que acha importante que você abrace a verdade como Ele revelou. Então você só espera que não exista um Deus assim. Você só espera, você só crê e tenta ter esperança de que Deus é realmente como você imagina no seu coração e não como Ele disse. Você está apostando toda a sua vida e todo o seu futuro de que Deus é como você inventou. Em terceiro lugar, você está promovendo essa doutrina. Você vê, as pessoas, elas não só acreditam no humanismo secular, ela quer que todo mundo acredite. As pessoas ficam muito irritadas quando você diz assim, isso aí, essa explicação aí sobre esse problema da alma está errado. Por que ela não diz assim, tá bom? Porque, teoricamente, ela abraçou uma filosofia geral que diz que não existe certo e errado, mas não, elas ficam irritadas. Ficam irritadas quando você pega a Bíblia e diz, está errado. Esse teu medo aí, essa tua explicação está errada. A Bíblia dá outra explicação. Ela começa a querer que a igreja, ou que as outras pessoas, ela vai, ela escreve, ela fala, ela prega, ela promove aquela doutrina, sabe?
Todos tinham que ser tão mente aberta como eu. Por que ela não é só mente aberta? Se ela é muito mente aberta, ela devia deixar as pessoas serem como elas são, porque ela é mente aberta. Não, todo mundo tem que ser mente aberta como ela. Você vê, ela está pregando, ela quer que todos sejam como ela, todos abracem a sua doutrina. E isso é apenas outra forma de dizer: todos têm que acreditar na minha doutrina. Minha doutrina é um dogma. Minha doutrina tem que ser crida. Eu tenho que converter as pessoas a essa doutrina. Todos devem aceitar a minha visão da realidade. Eu disse que cada um podia ter uma visão da realidade, mas na verdade todos têm que aceitar a minha visão da realidade. Então você vê, é algo que você aceita pela fé, algo que muda o tempo todo, diferente da verdade objetiva, não é? Porque o que o humanismo secular fala hoje, ele fala que amanhã estava errado. Ele tem uma outra explicação. Então tua fé tem que ficar sempre mutante. Mas é algo que você aceita pela fé, não é? Existem 60 mil doenças que foram inventadas nos últimos 40 anos. Isso é totalmente inédito na história, porque não se inventa doença. A doença é uma coisa real. Doença é uma coisa que existe. Portanto, não há doenças que de repente surgem na humanidade. Elas são coisas reais, elas são vistas com doenças nos nossos corpos. Ela independe de como você se sente. Você pode estar sentindo nada, alguém faz um exame e diz assim: ó, o teu coração está entupido. Mas eu não sinto nada. Não importa, é entupido assim mesmo. Não existe uma doença que só existe se eu sentir ou não sentir. Só na minha descrição. Então inventaram 60 mil doenças. Quase tudo é doença hoje. Porque a pessoa sente, então é uma doença. É algo que você aceita pela fé. Que alguém disse. Que diz de novo. Você está apostando toda a sua vida de que isso é a verdade. E você está apostando o seu destino eterno nisso. Deus diz algo. Aquelas outras doutrinas dizem algo oposto. Você tem que acreditar em alguma coisa. E você vai apostar a sua vida nisso. Ou no que Deus disse, ou na filosofia que algum homem disse. E você começa a promover isso aos outros. Você começa a tentar convencer todos os outros, inclusive a igreja. Inclusive dizendo que a Bíblia não é tão completa assim. E é por isso que essa doutrina tua é importante. É doutrina. Nós vivemos num mundo de doutrinas. O fato de uma doutrina falar que ela não é doutrina, o fato de uma fé falar que ela não é fé, é só esperteza. Para você fingir que o cara vai para o ambiente acadêmico e diz: Deus não existe. Aí pronto, ele começa a falar como se aquilo fosse verdade, mas aquilo é só uma fé. Agora ele tem uma doutrina. Agora ele tem uma filosofia sobre tudo, sobre a vida, sobre a alma, os problemas da alma, não é? Porque ele não acha que a alma é algo imaterial. Ele acha que a alma são os processos do corpo. E não há como evitar uma vida baseada em doutrinas. Todos estão vivendo por doutrinas. Todos estão apostando a vida nessas doutrinas. E todos estão promovendo suas doutrinas. Estão impondo suas doutrinas. Olha o que é feito. Ideologia de gênero é imposto, é pregado, se gasta milhões, bilhões, governos apostam, pegam dinheiro de todos nós para promover aquela doutrina, aquela crença. As pessoas vão dizer que no mundo lá fora, ou no mundo da escola, não pode levar Deus. É óbvio que estão levando, é óbvio que estão levando uma fé, é óbvio que estão levando uma doutrina. É óbvio que o humanismo secular é uma doutrina. É uma doutrina na qual as pessoas estão apostando sua vida. E nas quais elas pregam o tempo todo para todo mundo. Inclusive, cristãos pregam esta doutrina em vez de pregar a doutrina, por exemplo, sobre Deus, como nós vimos, sobre a palavra de Deus, como vamos ver, sobre a doutrina do homem, como vamos ver hoje à noite. Esse salmo em particular é todo sobre a palavra de Deus. É sobre como Deus se comunica conosco. Como você sabe algo a respeito de Deus? Como Deus nos diz algo?
Talvez não haja passagem melhor da Bíblia sobre esse assunto do que esse salmo maravilhoso, que é óbvio, sozinho merece um sermão para cada verso. Ele se divide em 3 partes fáceis de ver, apesar de que você acaba quase sempre dividindo todo o tema que você vai fazer em 3 partes, né? Mesmo que ele tenha 10, mas você realmente não pode falar sobre tantas partes assim. Primeiro, ele nos fala sobre a palavra sem som de Deus. Em segundo lugar, ele fala sobre a palavra perfeita de Deus. Em terceiro lugar, ele fala sobre a palavra penetrante de Deus. Se nós olharmos essas 3 partes, nós responderemos a pergunta: como aprendemos sobre Deus? Como obtemos conhecimento verdadeiro sobre Deus? Essa é a doutrina da palavra de Deus. Então a primeira coisa que você vê aqui, nessa divisão simples, é a palavra sem som de Deus. Os primeiros 6 versos, né, falam sobre o que podemos chamar da palavra sem som de Deus. Você percebe que os versículos 1 e 2 são todos sobre comunicação, sobre comunicar algo. Ele está falando sobre discurso. Um dia fala ao outro dia, é o que ele diz. Está falando sobre declaração, está falando sobre proclamação. Transmite, ou seja, um dia está transmitindo conhecimento de Deus a outro dia, sobre a glória de Deus. E há 2 coisas extremamente interessantes que aprendemos sobre de onde vem esse discurso, ou qual é a natureza desse discurso. Primeiro, aprendemos que vem do mundo natural, do mundo em que a ciência pode tocar, não de maneira completa, porque a ciência está sempre dando a melhor explicação para o momento. Para os nossos conhecimentos, nós temos essas explicações, mas provavelmente nós vamos descobrir novas coisas amanhã que vamos ter que reformar o nosso conhecimento. Não fazer isso era acabar com a ciência. Dizer assim, isso é isso, e não pode mais mexer, não pode mais pensar, não pode... Isso, a ciência acabava. A ciência sempre continua, porque você sempre percebe, isso é só a nossa melhor explicação com os dados que nós temos, mas podem chegar muitos outros dados que nós não temos, e nós vamos ter que rever a compreensão que nós tínhamos antes à luz desses novos paradigmas. Tudo estava se encaixando, por exemplo, no mundo durante um tempo em que a gente achava que a Terra era o centro, e algumas coisas realmente pareciam funcionar, porque o movimento dos planetas, as estrelas, mas começou com umas coisas não funcionarem. Mas durante aquela época, se você falasse que a Terra não estava no centro, todos os grandes pensadores e cientistas iam dizer que você era maluco. E até disseram mesmo, quando alguém disse, eu acho que está tudo girando em torno do Sol. Isso foi o quê? Uma mudança de paradigma. Agora você ia ver tudo diferente com esse novo dado, que era verdade. E todas as coisas que estavam funcionando, continuaram funcionando, e aquelas que você não tinha uma explicação, passaram a funcionar. Mas ainda há coisas que não funcionam. E é assim que as coisas vão. Então vem dos céus, vem das estrelas, da lua, do sol. Como Davi se refere a uma das coisas nos céus, ele escolhe o sol, né, no verso 5 e 6. Ou seja, vem do mundo natural, vem do oceano, vem das montanhas. É um discurso paradoxal. É um discurso que nos parece confuso e maravilhoso ao mesmo tempo. No versículo 3 ele diz, não há discurso, nem palavras, nem se ouve a sua voz. No verso 4 ele diz, a sua voz ressoa por toda a terra. Você vê, não se ouve a sua voz, não tem palavras, mas daqui a pouco ele diz, mas a sua voz está sendo ouvida em toda a terra. Ou seja, como não tem som nem palavras, como é que está sendo ouvida, né? As suas palavras vão até os confins do mundo. Isso parece uma contradição completa, em um verso depois do outro. Não tem voz, não tem palavras, não tem som, mas todo mundo ouve a sua voz. Ela vai para todos os confins da terra. Mas é apenas uma maneira poética de dizer que essa é uma comunicação não verbal.
é que o poeta diz tudo de maneira muito mais linda do que a gente diria em nossa incapacidade poética. E aqui a gente está com um dos maiores de todos os tempos, o rei Davi. Então, parece uma contradição completa, mas é apenas essa maneira poética de dizer que essa é uma comunicação não verbal. Existem coisas como palavras sem palavras, não é? Existe comunicação sem palavras. Nós podemos comunicar com gestos, expressões faciais. É óbvio que quando alguém está usando libras, ela está usando palavras também, apesar de não haver som. Mas expressões faciais e um monte de outras coisas, você fala sem palavras, não é? Quem de nós, quando era criança, não só olhou de repente e viu o olhar do nosso pai e já entendemos tudo? Era um verdadeiro discurso. Estava muito claro para nós a situação. Então, eu lembro que uma vez eu estava no ônibus e minha mãe levou em Campo Grande, era só para comprar um carrinho, mas eu simplesmente queria uma bicicleta. Totalmente assim, fora do... Sabe, uma coisa... você vai comprar uma coisa barata e alguém de repente quer comprar uma coisa que... Então eu queria, mas a minha mãe não comprou, eu comecei a chorar. Aí chorei no ponto do ônibus, chorei dentro do ônibus, as pessoas em volta reclamando, né, e tal, minha mãe brigando comigo, mas eu chorei assim mesmo. Isso é a depravação total, né? Não estava fazendo o que eu queria. Então, mas os pais são chamados para fazer seus filhos entenderem o que é importante, levar eles para um caminho melhor, né? Então, no meio dessa choradeira, o ônibus estava cheio. E de repente, nada fazia eu parar de chorar. Eu olhei e meu pai estava no ônibus, olhando para mim. Eu parei de chorar imediatamente. Mas quando eu cheguei em casa, eu chorei de novo, amargamente. Então, nunca mais fui a Campo Grande pedir uma bicicleta. Então, eu aprendi. Mas é óbvio que meu pai falou mais do que todas as palavras da minha mãe quando ele estava olhando para mim. Eu sabia que ele não ia só ralhar comigo, só dizer que estava errado. Eu sabia que ele ia além disso. Portanto, o olhar dele valeu mais do que todas as palavras da minha mãe. As palavras da minha mãe que não conseguiram comunicar, fique quieto, o olhar do meu pai comunicou imediatamente, fique quieto e nós vamos conversar quando chegar em casa. Então, é sobre isso que ele está falando, né? O Salmo 19 é realmente uma resposta e uma série de perguntas que eu poderia fazer, como assim: por que, se você ouve e vê o oceano rugir, ou até mesmo suspirar, porque se você apenas observa um pássaro voar, porque se você olha para montanhas cobertas de neve eterna, porque se você se afasta das luzes da cidade e fica deslumbrado com o céu, você vê inumeráveis estrelas, porque isso te enche de uma certa reverência, uma certa alegria. Porque as pessoas gastam dinheiro para ver essas coisas? Porque essas coisas parecem de alguma maneira até fazer algo dentro de nós, porque elas te enchem de admiração, porque elas enchem você com uma visão de grandeza, porque elas simplesmente são de tirar o fôlego às vezes, como a gente usa a expressão. Por quê? Davi nos dá um exemplo nos versos 5 e 6. O sol é uma enorme bola de gases em combustão, na verdade plasma, né? A milhões de milhas daqui, de quilômetros daqui. Por que isso nos comove então? Se é só um hidrogênio sendo dividido. Por que a gente escreve poemas sobre o sol? Porque o pôr do sol nos diz algo. Se nós temos só uma explicação, isso é química. Isso é como os átomos são divididos no núcleo e
Porque escrevemos canções sobre o sol, porque escrevemos poesia sobre o sol. Na verdade, Davi, sendo um poeta, ele fala sobre o sol de uma maneira incrível aqui. Isso me lembra, ele diz, quando ele olha para o sol todo dia, me lembra de um grande noivo com seu amor, me lembra a alegria do dia do casamento. Ele diz o sol. Por quê? Ele diz que é como o noivo que sai da sua tenda e atravessa todo o caminho de leste a oeste. Ele está falando, ou seja, o caminho do sol é como o caminho de um noivo com a sua noiva. Por quê? Porque o oceano nos comove, a montanha nos comove, lá estão elas. Nós sabemos que são apenas montanhas, lugares altos. Por que escrevemos poemas sobre as montanhas? Porque isso nos emociona. Você sabe qual é a resposta de Davi? Ou melhor, qual é a resposta da Bíblia? Ou qual é a resposta do Espírito Santo? A natureza nos afeta como uma grande arte. Eu acho muito estranho a espiritualidade que tem problema com a beleza e a natureza, queridos. A Bíblia nunca fala da natureza dessa maneira perigosa. Cuidado com os céus, com as cachoeiras, com as belezas. Quem dera o mal do mundo fosse a sua beleza. É inacreditável que nossas maldições não tenham destruído toda a beleza. Quão belo é o mundo que Deus criou, se debaixo de todas essas maldições tanta beleza conseguiu resistir. Não podemos imaginar, como não podemos imaginar o corpo que temos agora com o corpo glorificado, não podemos imaginar o esplendor da beleza vista por Adão, da que nós vemos. Mas quanta beleza resistiu, não é? A natureza nos afeta como uma grande arte. A natureza pode te levar a lágrimas ou te levar, elevar como uma grande peça musical, não é? Como a nona de Beethoven ou a quinta. É uma grande história, te leva um grande teatro, uma grande obra de literatura, uma grande obra de arte visual. Por quê? Afinal são apenas montanhas, afinal é só uma bola de hidrogênio, é pedra, uma montanha é pedra, 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 é uma bola de plasma em combustão. Por que isso nos comove como a arte nos comove? A resposta é que a natureza é a obra das mãos de Deus. Quase todas as grandes universidades foram fundadas pelos puritanos, porque eles achavam que Deus se revelou de duas maneiras: pelo livro da natureza e pelo livro da revelação, que é a Bíblia. E as duas deviam ser estudadas, porque as duas coisas mostravam a glória de Deus. Então a natureza é a obra das mãos de Deus. A natureza proclama a obra das suas mãos. Em outras palavras, tudo na natureza está cantando para você a respeito de Deus. Ela está cantando o quê? Não somos um acidente, não sou só uma bola de plasma, não sou só pedra sobre pedra. Como você, quando olha para um quadro, você não diz, isso é só tinta jogada numa tela. Você pensa, não, isso é tão belo. Há uma coisa por trás dessa tinta na tela. Quando tu ouve uma música, você não pensa, isso é só notas que se encontraram numa cacofonia estranha que por acaso eu gostei. Você pensa, não. Há algo por trás dessa música, algo por trás dessa letra, algo por trás dessa melodia. Quando eu escuto um som incrível, eu penso, há mãos por trás disso, há mão por trás desse violão, desse violino, dessa orquestra, desse piano, há mãos, há algo mais. Não é só física, ondas atingindo o meu tímpano, que vai até... Então, não somos um acidente, mas nos dizem hoje que somos, que o amor nada mais é do que um processo químico, que ele pode ir ou não, e tudo é química só, que pode dar defeito. Então, se eu não estou funcionando bem, eu só estou com defeito. O meu ódio é um defeito. O amor é só um processo químico.
Você é só uma máquina, você é só um robô. A diferença é que você é feito de uma maneira mais complexa, mas tudo só está acontecendo mecanicamente, materialmente. Argumentos humanistas para provar isso são abundantes, e a maioria dos cristãos acreditam. Eles explicam tudo dentro deles: sua insatisfação, sua infelicidade, sua falta de paz. Todas as explicações que ele tem são explicações maquinais. Somos o produto, não é? E de nada que seja realmente artístico, não é? Mas não é? Nós contemplamos as coisas e sabemos que todas as coisas, mais do que o ser humano pode produzir, já que a gente nunca é realmente inovador, a gente só usa o que foi feito. Somos um produto como qualquer peça de música, de teatro, de arte, de visão artística. Somos um produto de um design, de uma paixão, de uma imaginação. Atrás de uma música você não vê só habilidade, você vê o que? Paixão. Você vê grande imaginação. Então o design de uma paixão, uma visão artística, a imaginação e a intencionalidade de um artista. O que ele queria dizer? Qual era o propósito, além de qualquer artista que você já viu ou conhece? Porque todo o resto só imita. Todas as coisas que existem, isso é uma das coisas que são mais encantadoras nas coisas. Quando você vê uma borboleta, você pensa: a borboleta existe eternamente, mas não eternamente como a gente está ali. Ela existe eternamente apenas na mente de Deus, até que Deus trouxe ela à existência no mundo real. Nós não podemos trazer qualquer coisa, mesmo na nossa mente que não é infinita, à realidade, mas Ele pode. Tudo que existe, um dia só existiu na mente de Deus. Então tudo é fascinante. Quando Davi está olhando para as coisas, ele está dizendo: tudo é fascinante, tudo um dia existiu nessa mente infinita, e um dia veio a existência. Em outras palavras, as estrelas, o mar, os cânions, as montanhas, estão literalmente falando com você. É por isso que ele diz: um dia fala outro dia, sem som, sem palavras. Está falando, estão cantando para você, mesmo que sua vida esteja um caos, mesmo que mentalmente você não acredite em Deus, ou qualquer que seja a filosofia da vida de um homem, as pessoas não podem evitar a pregação contínua. Quando você sai e olha para as montanhas, olha para o sol, olha para as estrelas, o homem não pode evitar. É lindo. É mais do que simplesmente uma bola de gás. É mais do que simplesmente pedra amontoada. É mais do que simplesmente um monte de água, não é? E você não pode evitar, está falando com você aquelas coisas. E o que está dizendo? Está dizendo: não somos um acidente, não somos uma coincidência acidental de átomos, fomos feitos com um propósito. Eles estão dizendo. Quando você olha para a sofisticação, tudo que o ser humano faz é bruto, tudo que Deus faz é incrível. Por exemplo, sempre que você olha para uma obra humana, por melhor que ela seja, bota ela no microscópio, você começa a ver um monte de cânion. Você olha aquela superfície maravilhosa, perfeita, polida, você pensa: como ser liso, como ser bem feito, Aí você bota o que o ser humano fez no microscópio, tudo parece um cânion, está tudo ruim, está tudo feio. Agora pega uma asa da borboleta e bota no microscópio, ainda é mais lindo, ainda é mais incrível. Pega uma folha e bota no microscópio, ainda é mais incrível. Cada vez que você aumenta, mais você vê aqueles padrões lindos. Tudo que o ser humano faz, a melhor coisa, as melhores coisas, quando você bota no microscópio, você vê tudo feio. Quanto mais detalhista você olha, mais você vê imperfeições. Mas não é assim com as coisas que Deus faz. Você pode pegar qualquer coisa da natureza, e quanto mais você amplia, mais lindo fica, mais refinado. Portanto, a vida
tem sentido, não é sem sentido, não é uma história como Shakespeare diz, não é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem significado. Isso é o que o humanismo secular diz, mas então por que todo mundo fica deprimido com isso? Porque lá tudo está contando para o homem que a vida dele tem um significado. E quando ele mais sente, quanto menos ele descobre o significado, mais deprimido ele fica. Quanto mais próximo da morte, ele sente que a vida dele não está conectando ele com significados maiores, ele está desesperado. Mas por quê? Se isso é só assim mesmo. A luz e alta beleza para sempre, além de tudo isso, de onde você veio. É tudo isso que a natureza está contando. Há uma beleza maior, uma beleza superior, há uma beleza infinita que está por trás dessa complexidade, mais complexa do que qualquer coisa que o ser humano possa já ter feito e que a gente jamais diria que realmente aconteceu do nada. Em algum nível, isso nos diz que todos estão ouvindo. Não há lugar onde a sua voz não seja ouvida. É o que Davi está dizendo. Mesmo que não tenha palavras e não tenha fala, cada pessoa viva no mundo está sendo informada, está ouvindo. A vida tem sentido. As pessoas são importantes. Tudo ao redor é uma obra de arte. Deve ser reverenciado. Há um Deus por trás disso. É por isso que as pessoas dizem que o ser humano, a filosofia humanista secular, finalmente diz isso quando ela chega lá nos seus nascedouros ou nas conclusões. O ser humano e uma pedra, não há nenhuma diferença entre eles. Mas por que então que o ser humano não pode ser tratado como uma pedra? Porque no fundo você vê, há uma pregação para um homem que todas as outras filosofias não podem apagar. Ele sabe, não é igual. O ser humano e uma pedra são diferentes. Não, é só a maneira como as coisas foram arranjadas pelo nada. Não faria uma diferença, é só matéria. Você sabe, não é verdade. O que aprendemos com isso? Não é radical? Não é incrível? 3 implicações notáveis do ensino do verso 1 a 6. A primeira implicação notável é que eu não conheço outra visão de realidade que possa dar a você uma visão mais elevada do mundo natural, das árvores, das montanhas, do mar, do meio ambiente. Na verdade, as pessoas elas vão dizer que é simplesmente o mais forte engolindo o mais fraco, isso é o natural. Mas depois elas acham que quando o mais forte se impõe na vida, está errado. Você vê, quando ela traz uma outra filosofia, fica incoerente, fica ilógico. A filosofia oriental vê o mundo natural basicamente como uma ilusão, como um problema. Vai passar, é uma ilusão e não está realmente lá, não é realmente a realidade. Você sabe o que o mundo secular ocidental diz, que é o mundo natural? O secularista ocidental, ele diz que o mundo natural é um conjunto de organismos que chegaram aonde estão, um devorando o outro. Sobrevivência do mais apto. Não há nada sagrado, só há o mais forte. Portanto, como eu disse, essa filosofia, ela vai explicar, quando ela achar adequado, que o homem pode matar seus filhos no ventre, porque é só o mais forte ajeitando sua vida. Mas ao mesmo tempo, ele vai dizer, quando alguma coisa toca nele, que não pode, porque a vida dele tem dignidade. Mas diz que é só organismos que de alguma forma chegou ao topo da cadeia alimentar, então você está no topo. Você não tem que respeitar nada. Quem está no topo devora. Então tome cuidado para não pisar em quem é mais forte do que você, porque você pode prejudicar a sua sobrevivência. Se você é uma zebra, não brigue com leões, se afaste deles. Eles estão mais aptos, pela seleção natural, a te destruir. Então viva no mundo, lá no seu lugarzinho de zebra, e não fique reclamando que é injusto, porque não existe injustiça. É só como a seleção natural fez as coisas, fez você zebra e fez o leão leão. Fora isso, o mundo é a sua ostra, né? Mas o cristianismo te humilha diante das suas obras de arte companheiras, e diz mesmo ao homem
que foi criado um pouco menor do que os anjos, quando ele diz: respeite. Aquele animal ali também é obra das mesmas mãos que te criou. Também fala algo da glória dele. Também mostra a beleza dele. Tudo é sagrado. Tudo veio das mesmas mãos. Portanto, você não pisa nas coisas mais fracas. Nunca, eu vou esquecer que anos atrás, quando Elizabeth Elliot, né, ela colocou uma das suas palestras isso, ela morreu há pouco tempo, né, 2015, tem uma história incrível de sofrimento e, por exemplo, seu esposo morreu com 29 anos, né, como Marte aqui na América do Sul. Todos quase conhecem a história. E ela disse assim: quero que você perceba que se a Bíblia estiver certa, se você acredita, se você foi levado, né, uma amêijoa glorifica a Deus melhor do que você. O Salmo 19 diz que cada besouro, cada flor, cada amêijoa está louvando a Deus e cantando ao seu coração apenas por ser o que Deus fez ela ser, apenas por ser ela mesma. Essa amêijoa está sendo perfeitamente, exatamente a amêijoa que Deus a fez ser, mas você não está sendo o homem ou a mulher que Deus te fez ser. Portanto, a amêijoa tem uma vantagem sobre você espiritualmente. Se há maldição sobre ela, é a tua maldição que está afetando ela, mas ela não tem maldição nenhuma. Ela está fazendo exatamente o que foi criada para fazer. Você um dia vai ouvir maldito, mas uma ameixa nunca vai ouvir. Que outra visão da realidade te humilharia diante de uma árvore? Quando você olha para uma árvore e pensa: isso aqui glorifica mais a Deus do que eu. Quando você olha para um cachorro, quando você olha para o mar e pensa: essas coisas honram mais Deus do que a minha vida. Essas coisas nunca desonraram quem as criou. Eu sou uma mentira a respeito dele. Que coisa pode ser mais humilhante? E que outra visão de realidade mostraria o quanto é importante viver? E você vê, Deus botou o homem no jardim para cuidar. Não era um homem: eu sou o topo, eu estou no topo da cadeia alimentar. Não, o homem via todas as coisas como vindas das mãos do Criador. Porque elas glorificam a Deus sendo elas mesmas e cantam para nós hoje, para nossa vergonha. Essas coisas pregam para nós: vocês não veem a glória de Deus, vocês acham que vocês são o centro das coisas, vocês não veem as belezas do Criador, vocês não vão viver para a glória dele. Os céus proclamam isso, a glória de Deus. Que outra visão da realidade nos daria mais reverência, em certo sentido, pelas nossas obras de arte ao nosso redor? Homens, mulheres e todas as coisas que Deus criou. Aqui está a segunda implicação. Esse texto diz: não tenho certeza se qualquer outra filosofia ou religião diria isso. As pessoas que não acreditam na Bíblia, as pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que rejeitam Deus, ainda assim serão preenchidas com uma medida, pela graça comum de sabedoria, amor e alegria. Porque quer você acredite conscientemente ou não na Bíblia, independentemente do que você acredita, Deus está falando com todo mundo através dessas mensagens sem som. Pessoas são importantes, a vida é importante. Você pode dizer que a morte é só um processo, é tudo igual, você sabe que não é. O mundo tem valor, há sentido na vida, e é por isso que o homem diz que não há sentido, mas continua procurando, e quando ele não acha, ele se deprime. A vida significa algo, todos estão recebendo essa informação em algum nível, não no nível salvífico, mas nesse nível aqui. E é por isso que há muitas pessoas que não acreditam nas coisas certas, mas que são cheias, do ponto de vista puramente horizontal, de sabedoria, bondade, reverenciam outras pessoas, fazem o bem. É óbvio que não há quem faça o bem
do ponto de vista final, porque uma coisa só é boa se é feita a partir de amar a Deus sobre todas as coisas e com toda a sua alma, com toda a sua força, e as motivações têm que vir disso. Então não há nada bom, mas horizontalmente você vai ver pessoas assim, pessoas incrivelmente boas, gentis, não é? Isso é o que a graça comum está fazendo através dessa mensagem contínua que Deus está pregando. Se você pergunta por que Deus dotaria de sabedoria e bondade em sua graça comum pessoas que não acreditam nele, a resposta é que primeiro ele é gracioso, ele faz nascer o sol sobre os justos e injustos, ele dá coisas boas a justos e injustos. Pense em como este mundo seria miserável apenas se os cristãos fossem pessoas graciosas e grandes. Tudo seria muito pior. Então Deus, para fazer essa vida funcionar, ainda está dando essa graça comum a todos os homens. É um presente quando Ele faz isso, não para Ele, já que a vida dos homens não está glorificando Ele, mas é um presente para todos nós. Que alguém que não conheça a Deus seja gentil conosco, nos acuda quando a gente cai na rua, nos ajude nas nossas necessidades, seja o nosso amigo. Todos estão recebendo muitas informações sobre o significado da vida. Você pode experimentar alegria apenas pela maneira como Deus está falando ao seu coração. E toda alegria que o homem experimenta ainda é porque Deus está falando ao coração deles através dessa contínua pregação sem palavras, sem sons. Nada é salvífico aqui, mas ainda é a bondade de Deus, e os abençoados somos nós, não é? E Ele está falando não de maneira salvífica, através da criação e através da mente dessas pessoas. É por isso que a gente pode encontrar todas as coisas boas. É por isso que eu uso pregando, uso peças, uso filme, uso arte, uso a natureza, uso literatura. A terceira coisa que aprendemos aqui é que o Salmo não pode terminar no versículo 6, porque isso não é suficiente. A natureza não diz o suficiente a respeito de Deus, não nos dá tudo o que realmente precisamos saber. Na verdade, nós não podemos conhecer ninguém pelo que ela faz, nem Deus. O versículo 7 começa a falar de algo diferente, sobre as Escrituras, que são palavras faladas. Finalmente você só pode conhecer alguém se ele fala com palavras. Você pode admirar a capacidade musical de alguém, a arte, a sensibilidade, mas aquela pessoa pode ser horrível quando você fala com ela, porque aquilo ali mostrou coisas boas que Deus deu àquela pessoa, mas você não pode conhecer ela. Não existe nenhum conhecimento, como todo conhecimento salvífico é uma revelação de Deus em palavras. Não existe pregar o Evangelho pela nossa vida. Nem Jesus pregou o Evangelho pela sua vida. Ninguém teve uma visão clara de Deus, perfeita de Deus, porque viu Jesus vivendo 30 anos como um carpinteiro. O carpinteiro perfeito, o irmão perfeito, o filho perfeito. Nem os irmãos dele creram. Não existe crer no Evangelho ou pregar o Evangelho com ações. Ações vão cair naquela categoria que cristãos, homens regenerados e não regenerados, fazem. Não te dá, te ensina muitas coisas, como a gente viu, mas não te ensina nada salvífico, nada do caráter de Deus. É aquela história do cara acha o relógio, desmonta e monta e chega à conclusão: o cara que fez isso é um gênio, mas ele não conhece aquele cara. Às vezes aquele cara é um péssimo pai, é uma péssima pessoa, mas é um gênio. Então conhecer ele pela obra dele, pela arte de desenvolver o relógio, está muito distante de conhecer aquela pessoa realmente, não é? Então, sem som,
ser cristão sem pregação. A única mensagem que as pessoas receberam no final é que essa pessoa é uma boa pessoa, essa pessoa é uma pessoa gentil. O que isso tem a ver com a cruz, com o pecado, com a expiação, com a propiciação? Então agora nós temos Deus falando conosco por meio de palavras. Imediatamente você percebe no versículo 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita. Por que ele diria perfeita? Porque no versículo de 1 a 6, por mais grandiosa que seja a revelação, os céus manifestam a tua glória, a informação, a comunicação pela natureza, ela não é perfeita, ela é confusa, ela é misturada. É por isso que você nunca deve usar sua mente para tentar rearranjar o que Deus disse claramente. Nossas percepções, mesmo quando estamos olhando para a revelação que o próprio Deus fez na natureza, é totalmente confusa para nós. Mas quando Deus fala claramente, não há nenhuma confusão. Você pode odiar, mas então você odeia Deus. É o estado do homem natural. A mente natural é inimizade contra Deus. Por exemplo, você já tentou se comunicar sem palavras? Imagine se William Bonner sentasse, né, na hora do Jornal Nacional e ficasse sem palavras ali, tentando nos comunicar o que está acontecendo no mundo. Você logo ia perder a paciência. O cara ficou maluco. Nós estamos perdendo nosso tempo. Obviamente há várias coisas que você pode transmitir sem palavras, não é? Então a minha esposa pode olhar para mim e eu já saber o que ela está querendo dizer em determinada situação, mas nem sempre eu vou entender. Às vezes eu vou entender, às vezes vai parecer claro para mim, mas às vezes não vai parecer claro. Às vezes, quanto mais uma pessoa tenta falar com você, você está conversando com alguém, outra pessoa fora da visão dessa pessoa está olhando, fazendo umas coisas assim, você pensa: meu Deus do céu, está te confundindo, porque você está entendendo que alguma coisa está querendo ser dita. Mas por mais que você viva há 30 anos junto, 40 anos juntos e conheça muitas das expressões, algumas você não consegue entender. Em determinadas situações você não consegue entender e você fica confuso, e às vezes você interpreta mal o que alguém tentou te passar sem palavras, porque às vezes você não vai ler corretamente a expressão. Então, com suas expressões faciais e seus gestos, você pode transmitir muitas coisas com certa precisão. Felicidade, tristeza, estou triste, isso está sendo bom, está sendo chato. Você pode. Tente se comunicar com alguém do outro lado da sala, não é? Com expressões faciais, dizendo assim: me encontre amanhã às 4 da tarde, em frente à loja tal, no shopping. Tente passar isso com expressões faciais para alguém, essa informação de que você quer encontrar ela às 4 da tarde em determinado lugar, não é? E você vai ficar totalmente frustrado, não é? E a pessoa também, porque isso seria um pouco difícil demais para dizer com expressões, sem palavras, a menos que você tenha a linguagem de sinais, como eu disse. Mas a linguagem de sinais são palavras que estão sendo ditas de outra forma, não são expressões, não é? A linguagem de sinais é, na verdade, uma comunicação com palavras, não palavras que eu ouço, mas como um livro é uma comunicação com palavras. Eu não ouço palavra, eu não ouço fala, mas são palavras que estão comunicando. Se eu transformar essas palavras que estão em códigos num papel e transformo isso em códigos de gesto, ainda está falando comigo em palavras e não em expressões como estou triste, estou alegre, estou aborrecido. Então a comunicação não verbal é aceitável, mas ela é muito fácil de você interpretar mal. É por isso que nada sobre a vida espiritual e a vida como ela deve ser vivida para honrar a Deus vem a nós através eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Tudo isso é totalmente subjetivo. Então, se você olha para a natureza, ela realmente diz tudo sobre Deus. Você pode entender sobre a cruz olhando para o mar, sobre Deus se tornando homem,
sobre a propiciação, sobre a justificação. Então, é confuso. É confuso também porque a natureza, agora, ela faz coisas estranhas. Você vê o mar maravilhoso, não é? E você vê a chuva maravilhosa. Ah, que chuva, a chuva é linda. Mas de repente começa a chover, não para mais e inunda tudo. Daqui a pouco vem um tornado, vem um furacão, vem um terremoto. A natureza fala de uma maneira linda, mas de repente ela vem com uma linguagem que você não consegue entender. Parece tudo destrutivo. Então, porque há muito sobre a natureza, como Paulo diz em Romanos 1, que é fácil de interpretar mal o que Deus está nos dizendo através dela. Você nunca vai entender que o salário do pecado é a morte, olhando para a natureza. É fácil de você suprimir, é fácil de reprimir. Paulo diz: o homem está condenado porque ele tem verdade suficiente para essa revelação de Deus, mas ele suprime essa verdade. É mais fácil suprimir. Precisamos de algo mais do que a natureza, precisamos de uma comunicação do que apenas o que vem de modo natural. Ou seja, a palavra de Deus é perfeita. Você pode não aceitar a palavra de Deus, mas não porque você não entendeu. Por que tem pessoas que odeiam a verdade da eleição? Porque ela é clara demais. Ela é clara o suficiente para você odiar ela. Por que as pessoas não gostam do que a Bíblia fala sobre a alma e gostam do que o humanismo secular fala sobre a alma? Porque é claro demais. Não dá para você falar assim: é confuso. Não é confuso nada. Está muito claro, você não está gostando. Porque a palavra de Deus é perfeita. No versículo 7 a 12, aqui Davi nos fala sobre a palavra perfeita de Deus que vem a nós por meio das Escrituras. Só assim nós temos a palavra perfeita de Deus. Não podemos manipular as coisas. Por isso que eu fico chocado sempre. Já disse isso aqui, vou dizer 1000 vezes. Quando alguém diz para mim assim: isso que você está dizendo, mas eu quero ver se isso acontecer com o seu filho. Isso é ridículo. A palavra de Deus está dizendo isso. O que acontece com o meu filho é irrelevante. Se todo mundo que eu amar for para o inferno, é irrelevante para a doutrina do inferno. Essa verdade é verdade antes das pessoas que eu amo existirem. Era verdade quando eu era casado com a minha esposa e não tinha filhos. Portanto, os meus filhos não podem mudar essa verdade. Se eles vão ser salvos, se eles vão ser perdidos, se essa palavra os condena, isso não muda a verdade de Deus. Se isso condena o meu pai, se isso condena a minha mãe, seja Deus verdadeiro. O que as pessoas que eu amo fazem, ou o destino que elas finalmente têm, não mudam a verdade de Deus. A verdade de Deus existia antes delas nascerem. Existia antes de eu nascer. Nossas vidas não mudam a verdade. Mas você tem que entender que no meu caso específico é diferente do que Davi está dizendo, porque eu sinto que no meu caso, a minha alma, isso é uma bobagem. O que ele disse é verdade sem você existir. E se você não existisse? Bobagem. Aqui Davi nos fala sobre a palavra perfeita de Deus que vem a nós por meio das Escrituras. A lei do Senhor, os testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, são palavras, e todas elas são sinônimos das Escrituras aqui. Davi, em vez de usar só a palavra de Deus, ele começou a usar a lei do Senhor, os testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor. Não são partes, é só sinônimo. Ele está falando sobre a mesma coisa o tempo todo. A palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, a revelação final de Deus. E aprendemos duas coisas sobre as Escrituras nessa passagem. Primeiro, que elas são perfeitas. Nós não descobrimos uma verdade na Bíblia para depois debatermos sobre ela, para colocarmos ela, o que aquele autor do humanismo secular pensa, o que aquele pensa, o que aquele pensa, o que aquele pensa, para chegarmos a um acordo. Não há acordo. Deus revela a sua palavra, nós a aceitamos. Ela pode nos ofender, ela pode ofender pessoas que nós amamos, não importa. A lei do Senhor é perfeita. Ou seja, ela não só comunica perfeitamente todas as coisas sobre Deus, mas ela é digna de confiança.
ele diz, ela é justa, ela é segura. Esses são os adjetivos incrivelmente fortes que ele usa, declarações incrivelmente fortes. Perfeita significa, a lei do Senhor é perfeita, não há falhas. Todos os seres humanos têm falhas em suas ideias, ainda eles só acertam quando por acaso as ideias deles estão de acordo com a palavra de Deus. Mas a lei do Senhor não é assim. Você não lê a palavra de Deus pensando, será que isso vai ser melhor? Será que realmente isso é bom? Você não entendeu ainda. Ela é perfeita, ela é segura, significa que a gente pode confiar nela. Nada do que ela diz falha. A proposta da palavra perfeita ou justa é mais importante do que parece. A palavra que está no original é régua. A palavra do Senhor é uma régua. O que é uma régua? A régua é um instrumento pelo qual você mede outras coisas. Você não mede a régua pelas outras coisas. Você não pensa assim, essa régua, será que ela é boa? Vou medir ela por aquela parede. Não, a parede é que vai ser medida pela régua. A palavra de Deus julga tudo, nada julga a palavra de Deus. O que Davi está dizendo é que você nunca determina se as escrituras são verdadeiras ou certas. Os teus sentimentos não determinam se ela é certa ou errada. As pessoas que você ama, o destino delas não determina se ela é certa ou errada. É ela que determina se aquelas pessoas estão ou não estão assim ou assado, se o seu sentimento é errado ou não. Mas você não entende que eu sinto isso. Então, a palavra de Deus diz que esse sentimento é errado, é pecaminoso. Você pode procurar outra pessoa que diga outra coisa, mas você está usando uma régua errada, pesos falsos, para dizer o que você quer. Mas isso não muda a realidade. Se você inventar comprar e ficar feliz com uma balança que sempre diz que você pesa 20 quilos menos, você pode ficar feliz. Caramba, onde eu estava com 100 quilos, eu estou com 80 hoje. Maravilha, feliz, estou para cima. Então, você continua com o mesmo peso. Não adianta usar uma régua errada. A palavra de Deus é a régua perfeita, ela é o padrão. Em vez disso, você julga todas as coisas pelo padrão e nunca julga o padrão, nunca pelas coisas. Tu nunca julga a balança por você, é você, o teu peso que é julgado pela balança. Isso significa que cada versículo da Bíblia é igualmente seguro. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e justas, todas igualmente justas. Quer dizer o seguinte, cada versículo das Escrituras é igualmente seguro. Você não pode dizer assim, isso aqui que está sendo dito aqui por Paulo é seguro, isso aqui já não acho tão seguro. Então você está usando uma régua para a Bíblia. Ela é igualmente justa. Alguns não são mais verdadeiros do que outros. Ou não é como se a maioria deles fossem verdadeiros, mas algum deles nós superamos através da ciência, através do nosso pensamento, das nossas capacidades. Esse versículo aqui não é tão bom quanto o outro, porque através dos meus grandes conhecimentos agora eu vejo que ele não está tão bom assim. Em segundo lugar, ao poder delas. Para encontrar o poder delas, você olha para a segunda linha de todos os versículos. Isso é poesia, isso é simetria maravilhosa de um grande poeta. Algumas das coisas que Davi diz sobre o poder das Escrituras são absolutamente impressionantes, e absolutamente a maior parte dos cristãos não acreditam nisso. Lembre-se, tudo que Davi está dizendo sobre a Bíblia é só sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não tinha a Bíblia que você tem. Todos os profetas e depois o Novo Testamento e Cristo, ele não tinha nada disso. Tudo que ele está falando sobre a Bíblia é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele só tem isso. Ele só tem o Pentateuco. E ele fala das Escrituras, são absolutamente impressionantes as coisas que ele diz. Apenas 3 delas, não é? A lei do Senhor é perfeita e restaura a minha alma, revigora a minha alma. E eu estava lendo um comentarista muito antigo, que é um dos que eu mais gosto. Ele diz que a palavra alma aqui sempre tem em hebraico a nuance de psique, ou seja, o seu eu. Então ele diz que a melhor maneira de traduzir isso é: as Escrituras têm o poder de mostrar quem você realmente é. O humanismo secular diz quem eu sou. Nomes terapêuticos transformando pecado em doença,
pecador em vítima. O povo de Deus não entrou na terra, o povo de Israel, porque ficou com medo. Hoje, eu acho que todo mundo acha isso um absurdo. Porque Deus disse: vocês não confiaram em mim, vocês ficaram com medo dos gigantes. Então vai todo mundo morrer no deserto. Todo mundo diria: que estupidez! Essas pessoas eram escravas. Foram escravas por 400 anos. Eles eram traumatizados. Eles tinham problemas psicológicos. Eles viram gigantes. Eles não tinham capacidades. Não tinham armas. Não era natural eles sentirem medo. Pessoas totalmente traumatizadas pela vida. Deus não achou. Você pode achar diferente de Deus. Deus achou: vocês foram incrédulos, não acreditaram em mim, nem na minha palavra, apesar de tudo que eu fiz. Você pode dizer assim: ah, mas Deus não fez para mim o que fez diante deles. Não fez? Você realmente fingiu até hoje que acreditava que Ele deu o seu filho? Deus disse: ninguém vai entrar. Me fizeram um mentiroso. Todos. Será que não tinha alguns ali que tinham algumas patologias? Todos. As Escrituras têm o poder de restaurar sua verdadeira identidade, revigorar a alma. Significa que há algo errado com a sua identidade, há algo falso nela. Você está fora de contato com quem você realmente é. Ou você não está alerta para quem você é. Essa afirmação é impressionante ao dizer que somente a Escritura pode te acordar para o que você realmente é. E só ela pode te acordar para o que realmente está lá. Só ela pode mostrar para o que você realmente foi feito. Como você pode ver, quando Davi diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, ou revigora a alma, ele está contrastando a Escritura com a natureza. Ele está dizendo: toda aquela revelação, todas aquelas coisas que você pode aprender com a sua mente, olhando para a natureza, então elas não revigoram a sua alma. Muitas pessoas dizem: se você está com problema na alma, então olhe para o mar. É maravilhoso, mas não vai restaurar a sua alma. Não tem um efeito assim. É um efeito muito rápido enquanto você está olhando. Que sensação, mas daqui a pouco passa. Não restaura a sua alma. Isso não é algo que vai não é o que você vai encontrar por meio da comunicação que você recebe através do mundo natural, nem simplesmente de mentes naturais. Somente as Escrituras podem te mostrar e te fazer quem você realmente é. A alma não está num tubo de ensaio. Nas Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, tem vários, assim, 7 livros. E há um deles que há um príncipe que está sob um efeito de um feitiço maligno e não consegue se lembrar quem ele é na história, não é? Mas todas as noites, quando vai chegando assim por volta, como são os feitiços, né? Da meia-noite, toda a informação que é suprimida, que ele não sabe quem ele é, o conhecimento que ele tem bem lá no fundo, não é? De quem ele realmente é, surge e tenta sair, e tenta vir à tona. E ele fica então desesperado. Eles amarram ele numa cadeira que o impede de agir sobre aquele conhecimento suprimido. E uma noite ele pega a sua espada e destrói a cadeira. Então ele se lembra permanentemente de quem ele é, porque a cadeira fazia ele se acalmar, fazendo ele não, porque durante a noite o conhecimento suprimido vinha, e então vinha o conhecimento e vinha todas aquelas agitações. A pessoa botava ele na cadeira, a cadeira tirava aqueles conhecimentos que estava vindo e ele ficava calmo. Mas então ele vai lá e destrói a cadeira com a espada. Então ele realmente tem que ver quem ele é, e por mais terrível que seja. Davi está dizendo que as Escrituras são essa espada que sozinha pode destruir todas as suas ilusões, suas distorções, tudo isso que você suprime para fingir que você não é quem você realmente é, para você não enxergar a realidade sobre você mesmo, que te impedem de descobrir quem você realmente é. Somente as Escrituras te mostrarão quem você é, tanto do ponto de vista da sua tragédia, o mais falho, o mais bagunçado, que na verdade tem mais erros e problemas do que você. Você acha que você é muito mais do que isso. Você acha que você não é um ser perfeito, você é muito mais do que não só um ser perfeito. Você acha que tem algumas coisas ruins em você, tem muito mais coisas ruins em você do que você imagina. E só a Bíblia, só a palavra de Deus mostra isso.
Elas te mostrarão quem você realmente é. Em segundo lugar, as Escrituras te mostrarão que você é mais, ao ser colocado em Cristo, ao ser chamado por Deus, você é mais amado do que jamais você poderia supor. E então há alturas muito maiores do que você imaginou que fariam de você algo em seus sonhos. Então há algo muito maior, e é o único lugar onde você verá quem você realmente é. Ela vai restaurar a sua identidade. Em segundo lugar, ele diz, ela dá sabedoria aos simples. Essa palavra assim a gente usa muito, e aí fica parecendo que alguém é simples, né? Também mas também dá a ideia errada. Na verdade, dá sabedoria aos inexperientes, aos ingênuos, aos que não estão em contato com a realidade, né? Então alguns a gente pode colocar isso, por exemplo, todos nós, quando pensamos em retrospectiva, de 15 anos atrás, nos sentimos idiotas, sempre, não é? Porque você pensa, meu julgamento estava severamente equivocado quando eu tinha 15 anos de idade. Que ser tolo eu era. Mas só que quando eu estava com 15 anos de idade, eu não achava que eu era tolo. Eu achava que eu era esperto, achava que eu era inteligente, achava que eu era capaz. E você sente vergonha ao olhar para as decisões e as opiniões que você tinha com 15 anos de idade. Mas agora, se você tem, por exemplo, pensando nesse delay de 15 anos, se você tem 20 anos de idade, olha para as tuas opiniões e as tuas decisões e reações quando tu tinha 5 anos de idade, tu pensa, que infantil, que coisa ridícula. Eu era ridículo com 5 anos de idade. As minhas ideias sobre a vida, sobre o mundo, eram ridículas. Agora, se você está na casa dos 40 e pensa em quando você tinha 25 anos, você vai sentir a mesma coisa. Como eu era tolo, como eu era superficial, como eu não entendia a vida, como eu achava que a vida era uma coisa totalmente diferente. E você vai olhar com 50 anos para os seus 25 e pensar, como eu era idiota, como eu não entendia a vida. Sabe? Você começa a enterrar seus amigos, como eu não entendia a vida, como eu fazia da vida uma coisa tola, como eu achava que sabia tudo, que sabia como conduzir as coisas, como eu não acredito que eu era tão ingênuo e pensava como a vida funcionava quando eu tinha 25 anos. Então você percebe a implicação disso? O seu eu atual sempre está olhando você 15 anos atrás e pensando, que idiota, que estúpido, olha o que eu fiz, olha quantas decisões erradas. Olha, você tem que entender que eu, com minha idade agora, se botar mais 15 anos, vou falar, quando eu tinha 55 anos, que tolo, que coisas erradas, como eu não sabia nada direito ainda. Não há nada que possamos fazer a respeito. Sim, o versículo 11 diz, por elas, pela tua verdade é advertido o seu servo. A única maneira de você não ser idiota agora é você ser guiado e advertido pela palavra de Deus. É a única maneira. Sempre você vai olhar 15 anos atrás e pensar, que erros quando eu estava criando meus filhos, que erros quando eu tomei aquela decisão, que erro quando eu fiz aquilo. A única maneira disso não acontecer, a maneira de fugir dessa coisa, de sempre olhar para 15 anos atrás e pensar, eu estava errado, eu valorizei as coisas erradas, é você deixar a palavra de Deus mostrar quem você é agora. E como Davi diz, por elas é advertido o seu servo, de mostrar como você está sendo tolo, como você está sendo ingênuo com isso. Agora, nesse instante, há estudantes universitários da cidade fazendo coisas que daqui a 15 anos eles vão dizer, por que eu fiz isso? Que idiota eu era, não acredito que eu fiz isso, eu me machuquei, eu machuquei as pessoas, por que eu fiz isso, por que eu disse isso, por que eu escrevi isso? Lê as escrituras e elas vão te impedir de ser essa pessoa agora. Não resolve nada olhar sempre para 15 anos atrás para descobrir que nós éramos idiotas, para daqui, se eu chegar lá, a 70 anos dizer, como eu estava errado aos 55. Ela
dá sabedoria aos simples, aos que são ingênuos para a realidade. Só ela pode fazer isso, para você sempre não estar olhando 15 anos atrás para ver quão tolo você era. Quão tolo eu era aos 5, quão tolo eu era aos 15, quão tolo eu era aos 25. Por fim, a palavra do Senhor alegra o coração. Muitos não vão acreditar nisso, porque acham que a alegria é uma coisa química. Portanto, a palavra de Deus não pode alegrar meu coração, porque o que ela vai fazer com a minha química? Isso é fascinante. Observe, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Eu acho, a princípio, estranho, não é, o que está aqui. Mas adiante ele diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel que escorre do favo. C.S. Lewis escreveu um livro que eu já mencionei, chamado Reflexões sobre os Salmos, um livro excelente. C.S. Lewis é assim: tem livros excelentes e livros ruins. Se a pessoa não sabe diferenciar o que é bom do que é ruim, então C.S. Lewis não é. Mas aí quase nada é assim. A pessoa que é assim vai ter muita dificuldade na vida, porque quando você olha para um filme e vê relações que podem ser usadas sabiamente, também tem coisa ruim, é óbvio. Quase tudo na vida é assim, a não ser a palavra de Deus ou coisas que são extremamente fiéis à palavra de Deus. Não é? Então, C.S. Lewis é assim. Nesse livro tem insights incríveis. Então, ele fica impressionado com essa declaração aqui no Salmo 19. Ele diz: pode-se facilmente entender que isso seja dito sobre as misericórdias de Deus. E ele é muito perspicaz e profundo aqui. Mas o que o poeta está realmente falando é sobre a lei de Deus, seus mandamentos, não suas promessas. Não é estranho? Você não pensa nisso? Não é verdade? Seria uma coisa dizer: as promessas de Deus são mais doces do que o mel. A misericórdia de Deus é mais doce do que o mel. A bênção de Deus é mais valiosa do que o ouro. As promessas de Deus adoçam a alma. Isso a gente entenderia. Mas não é isso que Davi está dizendo. Ele está dizendo: o mandamento de Deus é mais doce que o mel. A lei do Senhor alegra o coração. A lei que diz: isso aí não. Isso aí que tu está achando que vai ser um bom romance, mas isso aí não, isso é ruim. Ele está dizendo: isso alegra o coração. Isso é doce como o mel. Se ele falasse: as misericórdias do Senhor são mais doces do que o mel, as misericórdias do Senhor alegram o meu coração, você entenderia. Mas está dizendo: os mandamentos de Deus fazem isso. E C.S. Lewis escreve: isso foi para mim a princípio muito misterioso. É bom você ver essas coisas assim, porque você vê como você deve ler a Bíblia. Normalmente você lê: mais doce que o mel, obrigado Senhor, senti uma inspiração com essas palavras. Você não pensa muito. Você vê que C.S. Lewis pensa, né? Ele diz: como assim? Os mandamentos são mais doces que o mel? Não entendo. Eu entendo a promessa é mais doce que o mel, a misericórdia é mais doce que o mel, o perdão mais doce que o mel, mas a lei, não entendo. Os estatutos, obedecer eles, em obedecer os teus estatutos eu encontro grande alegria. Encontra? Você encontra? É natural simplesmente dizer, o mandamento que diz: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo, faça isso. Isso enche o seu coração de alegria? Por que os cristãos às vezes ficam tentando burlar e pensar quanto eu posso não viver, sabe? É muito difícil entender como eles poderiam ser tão deliciosos, como poderiam entusiasmar. E C.S. Lewis continua e diz que não é apenas o Salmo 19 que fala isso. O Salmo 1 diz a mesma coisa, né? Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem prazer em ter Deus dizendo a ele: isso não é para a sua vida, não toque nisso, isso não vai ser bom. Ele diz: isso é doce para mim, isso é como mel. Quando Deus diz não, Deus intervindo, Deus botando limites, Deus botando fronteiras, Deus dizendo: isso aqui não. C.S. Lewis diz que essa não é a linguagem da escrupulosidade, não é? Não, temos que fazer, né? Deus está mandando, temos que fazer. Não é isso. Ele está dizendo: isso alegra o meu coração, isso é como favos de mel para mim. Essa é a linguagem de um homem arrebatado pela beleza,
mas ele está falando do mandamento de Deus. Se não encontrarmos uma maneira de compartilhar essa experiência, todos somos perdedores. Eu iria tão longe a ponto de dizer que essas coisas andam juntas. Se você quer que as Escrituras te tornem sábio, não é? E não aquele cara que sempre olha para 15 anos atrás. Se você quer que as Escrituras refaçam a sua identidade, você tem que deixar a Escritura refazer as motivações do seu coração. Não sabemos como nos fazer obedecer a um conjunto de regras, exceto através da coerção do medo, queridos. É sobre isso que a Bíblia diz. Normalmente as pessoas obedecem porque elas estão com medo de alguma coisa. Vai para o inferno, vai acontecer isso. Ou então, até quem não é um cara secular, ele pensa, não, mas se você mentir nos negócios, um dia, cara, tu vai acabar se dando mal, porque isso aí vai acabar mal. Se você começar a enganar as pessoas, não ser honesto, você vai acabar um dia se dando mal. Você pode ser preso, você pode ser descoberto, ou você pode perder aquele negócio que você tinha. Você vê, é um medo, mesmo que não seja espiritual. E é isso que C.S. Lewis está dizendo, que é tão estranho. Como você poderia colocar seu coração em um lugar onde você tem prazer na lei de Deus, e que ela seja mais doce do que o mel? Andam juntas, não é? O inexperiente se torna sábio, ela dá sabedoria ao simples. O não saber quem você é e se tornando conhecedor do que você é a reconfiguração das motivações do coração. Você vê, isso nos leva ao terceiro ponto, mas primeiro precisamos lidar com algo. A gente vive mergulhado no mundo ocidental, totalmente secular, e cada versículo das Escrituras é perfeito e certamente verdadeiro e digno. Então a pessoa média das cidades ocidentais, né? A pessoa às vezes vai dizer, eu estou bastante disposto a admitir que a Bíblia tem muitas coisas boas, muita sabedoria, mas há certos textos que são ofensivos, há certos ensinamentos que são ofensivos e retrógrados, e simplesmente não podemos segui-los mais. Temos que atualizar as coisas. Então eu não posso aceitar essa ideia de autoridade completa da Bíblia. Eu tenho que dar à Bíblia a sua voz, mas eu também tenho que ouvir o que o humanismo secular diz sobre isso. Eu não posso dar autoridade sobre a minha alma à Bíblia. Você percebe que não existe um conjunto universal de textos ofensivos, difíceis, que cada cultura, em cada tempo e lugar teve um conjunto diferente. Por exemplo, se você vive em uma cultura onde a sua solidariedade familiar é necessária para sobreviver, nesses lugares, nessas culturas, o sexo fora do casamento, a traição, é desastroso. Toda a sobrevivência de todo mundo depende daquela coesão familiar. Então, quando essas culturas olham para a Bíblia e vêm ensinar isso, elas pensam, bem, isso é verdade mesmo, isso é bom mesmo, porque está combinando com aquela visão. Mas aqui na sociedade ocidental moderna, essas declarações da Bíblia sobre sexo são consideradas primitivas e ofensivas. Para outra cultura humana não seria. Então, se você vive em um lugar, por exemplo, ou tempo onde viu membros da família serem mortos diante dos seus olhos, assassinados, violentados, em guerra, você vai achar ofensivo e ultrajante e impossível Deus dizer, perdoe. Você deve perdoar a pequena ofensa, mas você deve perdoar o assassinato dos seus filhos. Você vai achar ofensivo. Você vai achar, não, para outra pessoa não acharia, mas para você que vive num contexto de guerra, ou que a violência te atingiu assim, você não entende que o conjunto de textos que hoje você acha ofensivo é só produto da sua localização social? É só porque você viveu guerra, assassinatos, que aí você pensa, não, é inaceitável o perdão assim. Ou então, por causa da minha localização social, de onde eu fui criado, eu acho que realmente a família tinha que ser preservada. Mas aqui, como eu nasci em outra localização social, com outras ideias individualistas, então eu acho que sexo é só diversão.
Você não vê que tudo isso é só por causa do lugar onde você nasceu e da cultura onde você está. Você está ofendido, incomodado com eles por causa onde você vive culturalmente. Você agora está se ofendendo por tudo. Qualquer palavra, qualquer coisa é um abuso. Tem nome para tudo agora. Por quê? É porque o ser humano é assim? Não, é porque te incutiram tanto isso, que agora você está se percebendo. Isso é aquilo. E aquilo que ele falou é aquilo. Aquilo que ele falou é aquilo outro. Isso é abuso, isso é não sei o quê. Você é o produto do que a sua cultura te fez. É óbvio que a Bíblia contraria todas as culturas. Cada cultura tem um conjunto diferente de coisas que os incomodam mais na Bíblia. Mas a Bíblia não muda em cada cultura. Minha cultura, quando você acha que a Bíblia tinha que se encaixar a cultura psicologizada da nossa época, é que você está dizendo o seguinte: minha cultura é mais importante do que a cultura dos babilônios. Os babilônios tinham que respeitar a Bíblia. A Bíblia era para eles a verdade mesmo, porque eles eram inferiores. A cultura tinha que aceitar o que a Bíblia diz lá para Paulo, na época de Paulo, século I, porque a cultura deles não era maravilhosa como a minha, mas minha cultura é tão grande, tão maravilhosa, que a Bíblia ficou abaixo dela. Você só é arrogante. Os assírios achavam a mesma coisa, os babilônios achavam a mesma coisa, os romanos achavam a mesma coisa. É só orgulho. Meu tempo, 2024 é o tempo mais iluminado de todos. Por isso nós chegamos além da Bíblia. Imagine, daqui em 2060 vão achar a mesma coisa. 2024 é um lugar atrasado. Por isso que a gente tinha que respeitar a Bíblia naquela época. Mas agora em 2060, com todas as nossas descobertas, a Bíblia não é para nós. No Império Romano eles tinham que... Mas agora em 1500, estamos 1500 à frente. Sempre é só orgulho. Considere que a única maneira de ter certeza de que você está ouvindo Deus e pensando por si mesmo, e não apenas acreditando no que a sua cultura quer que você acredite, a única maneira de ter certeza de que você está ouvindo Deus, e não apenas entrando em sintonia fina com a sua cultura por puro orgulho de achar que a sua cultura é tão superior às outras, que as outras sim deviam estar sob a Bíblia, mas a sua não, e que isso acontece com todas as culturas, é se você abraçar os textos mais ofensivos da Bíblia para a sua cultura e dizer: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem em todas as culturas. Deus não é verdadeiro para os babilônios, para os assírios. Deus não era verdadeiro no início do século passado e agora ficou ultrapassado. Deus é verdadeiro hoje. E nós somos tão preconceituosos sobre a nossa sabedoria quanto todas as outras gerações foram. Só mostra a inimizade. O que a cultura de 200 anos atrás achava sobre a alma que estava errado em relação a Deus, então o que a nossa cultura acha sobre a alma que está errado em relação a Deus está errado também. Não faz nenhuma diferença em que época você nasceu, se você nasceu no Iraque ou em alguma cidade do Ocidente. Metade das opiniões dos seus bisavós te embaraçam. Metade do que eles acreditam: meu vovô, meu bisavô era um cara atrasado. Mas não se engane, os seus bisnetos vão achar de você a mesma coisa. Você só é orgulhoso de achar que a sua época está diferente, está mais à frente. Os teus trinetos vão sentir vergonha das suas opiniões, porque eles vão estar sintonizados com a cultura deles. Mas se todos nós estivermos sintonizados com a palavra de Deus, que dá sabedoria aos ingênuos, todos nós vamos ser sábios em qualquer época, em qualquer cultura. Tão sábio quanto Paulo foi em dirigir sua vida no meio do Império Romano, você será no Ocidente, humanista secular. Suas opiniões, dos nossos antepassados 100 anos atrás, são embaraçosas. A única coisa que sabemos é que as pessoas que acreditavam na Bíblia há 2000 anos, há 1000 anos, há 500 anos e hoje, elas terão sabedoria, da qual elas não precisam olhar para trás para dizer: caramba, que absurdo, quando eu era jovem eu acreditava nessas coisas, mas agora eu estou vendo que está tudo errado, estava tudo errado. C.S. Lewis diz: tudo o que não é eterno é eternamente obsoleto, né? É eternamente
sem peso. É eterno isso? Não. Então daqui a 30 anos vão achar isso ridículo. Essa tua sabedoria aí é eterna? Não é eterna? Então teus bisnetos vão rir dela. Você se acha um jovem muito esperto? Então, quando você for velho, os jovens da época vão achar que você é só um velho que não entendeu nada da vida. Porque tudo que não é eternamente tudo que não é eterno, toda sabedoria que não é eterna é eternamente desatualizada, é eternamente obsoleta, é eternamente inútil para nós. A verdadeira questão surge: como é possível, como C.S. Lewis perguntou, que todo esse poder das escrituras sagradas entre na tua vida e te mude, em vez de você ficar lutando para sempre, usando sua cultura para tentar mudar a Bíblia, a revelação final de Deus. Como essa verdade vai ser para você mais preciosa do que todo o dinheiro que você pode ganhar, mais doce para você do que o favo de mel? A resposta está na última sessão e a gente tem que correr para terminar. Ele diz: quem pode discernir seus próprios erros? Você não é a pessoa indicada para discernir os seus erros, porque se você vê os seus erros, você ia ver que você estava errando. Por que você está fazendo uma equação matemática e você errou lá no início? A equação é enorme. E por que você continua fazendo? Por que você continua perdendo tempo da prova, desenvolvendo a equação que já está errada, porque você errou lá no início? Porque você não viu o erro. Se você visse o erro, você parava, pensava: ih, está errado. Mas não, você vai gastar horas ali desenvolvendo aquilo, ampliando a equação, mas já está errado. Ele diz: quem pode discernir seus próprios erros? Se o seu problema é orgulho, se você não deixar a Bíblia te mostrar, você nunca vai se achar orgulhoso. Se o seu problema é amargura, se você não deixar a Bíblia te mostrar, você não vai se sentir amargo. Você vai dizer: não sou amargo, são as pessoas que fazem tudo errado à minha volta, tudo dá errado e eu sou assim, mas eu não sou amargo. Se você não deixar a Bíblia te dizer que você é amargo, você nunca vai ver a sua amargura. Se você não deixar a Bíblia dizer se você ama o dinheiro, você nunca vai ver que ama o dinheiro. Se você não deixar a Bíblia dizer isso é inveja, você nunca vai se sentir invejoso. Quem pode discernir seus próprios erros? Perdoa os meus pecados ocultos, também guarda o teu servo de pecados intencionais, daqueles que eu sei que eles não me dominem. Então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, todas agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Você vê uma contradição aqui. No começo ele diz: quem pode discernir seus próprios erros? Isso é claro, é uma pergunta retórica, não é? Ele não está dizendo isso: quem pode? Vamos debater, vamos abrir um debate para quem pode. Ele está dizendo: ninguém pode. É só uma pergunta retórica. Ele está dizendo: ninguém. Ele diz: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Ele diz: o melhor que eu posso esperar é que eu possa ver os pecados intencionais. Esses a gente pode ver, né? Pecados deliberados, pecados externos, e evitá-los. Então eu serei inocente de grande transgressão e das grandes coisas. A única coisa que nunca serei capaz de superar ou mesmo ver são os pecados do meu coração, porque o meu coração é que está produzindo eles, e o meu coração é que controla a minha vontade, é o coração que controla todas as coisas. E ele é corrupto, então ele faz eu não ver os pecados que ele mesmo produz. A única coisa que nunca serei capaz de superar é os pecados do meu coração. Eu não apenas não posso superá-los, não é que você não pode simplesmente vencê-los, eu não posso vê-los. O meu coração sempre diz que é outra coisa. E não, isso aqui não é fofoca. Eu preciso dizer isso, é algo necessário. Então, teu coração está te enganando. Porque se você visse outra pessoa fazendo, você diria: é. Mas você está sendo enganado. Orgulho, autodefesa, vitimismo, defensividade, ganância, preconceito, ressentimento, falta de bondade, todas essas coisas que te atrapalham na vida, atrapalham porque você não vê elas como elas são. Você não enxerga orgulho como orgulho, não enxerga ressentimento como ressentimento, não enxerga a armadura como amargura. Então você continua. É como lá, eu falei, o cara começou a fazer a equação errada, ele já usou errado, ele está continuando, ele só está aumentando o erro.
pessoas sem nenhum domínio próprio, cobrando das pessoas. Elas têm que ter, pessoas que não têm nenhum controle, não têm domínio próprio, cobrando das pessoas que elas têm que ter o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio, mansidão. Se você não está sendo manso, como é que você pode não ser manso cobrando de alguém o fruto do Espírito? Se você não tem domínio próprio e você está usando a falta de domínio próprio, como é que você pode cobrar de outra pessoa o fruto do Espírito assim? Porque o que você está fazendo é exatamente o que não é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade. Talvez outras pessoas já tenham te falado sobre isso, mas você não vê. Então, os pecados que mais te dominam, e mais te machucam, e mais te destroem, e destroem as pessoas, são os pecados que você justifica. E é aí que é o drama do humanismo secular, porque ele justifica todos os pecados. Você não os vê, não porque são pequenos, mas porque são as características do seu coração. É por isso. Portanto, ele está dizendo, você não só não será capaz de superar esses pecados, você não é capaz de vê-los como pecados, como coisas tão terríveis que Deus teve que derramar a ira dele sobre o seu filho, e você está chamando isso de não pecado. Só que você quer ao mesmo tempo que Jesus tenha sofrido por eles como se eles fossem pecados, mas você diz que não é. Você está num caminho sem saída. Versículo 14: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. A palavra agradável é uma palavra sempre usada por Deus para falar sobre sacrifícios que Ele quer que você traga. Era o sacrifício agradável a Deus. No Antigo Testamento, quando você trazia um carneiro ou um cordeiro ou um animal, Deus dizia, não pode ter defeito, senão não é agradável, tem que ser perfeito. Se você vai cantar para mim, tem que ser de todo o coração, senão não é agradável, eu não aceito. Não traga o cântico faltando a perna, não traga o animal doente, não traga o mais velho, traga o melhor animal, senão não é um sacrifício agradável. É isso, certifique-se que é sem defeito. Ou seja, não me traga animais aleijados, não me traga aqueles que já não serviam para você, não me traga as sobras que você tinha, traga-me sem defeito, tem que ser perfeito. Davi tem a audácia de dizer que o que parece ser uma contradição com o que ele acabou de dizer, que as palavras da minha boca, ele tem confiança de que isso é possível, e a meditação do meu coração sejam agradáveis, sejam sem defeito aos teus olhos. Por um lado, como ele pode dizer, não só é impossível para mim superar os pecados do meu coração, eu não sou capaz nem de vê-los, me mostre os pecados ocultos, porque eu sou tão mau que os pecados saem do meu próprio coração, então eu não consigo vê-los. E por um lado ele diz, eu tenho confiança de que tu serás capaz de olhar, e não apenas para os meus atos exteriores, mas para a meditação do meu coração, e todas elas serem agradáveis a ti. Esse é o segredo. Como ele diz isso? De onde ele tira isso? Se você soubesse que Deus se deleitava com o que vê no seu coração mais íntimo, você se deleitaria na lei de Deus, queridos. Como ele diz, a lei de Deus é a própria expressão de quem Deus é. Então a única resposta que temos é que a última palavra de todo o Salmo é que ele sabe que Deus é Redentor. Essa é uma ideia geral, mas nós podemos ser mais específicos. Havia um Davi maior do que Davi. Havia um servo maior do que esse servo que se deleitava completamente e realmente em Deus, e meditava nele de dia e de noite, e tinha totalmente seu prazer na lei do Senhor. Quando Satanás veio a Jesus, ele sempre respondeu com as Escrituras. Sempre. Jesus nunca usou um pouco das Escrituras, um pouco da filosofia, um pouco do humanismo. Quando os fariseus, os mestres da lei, vieram acusar e amassar ele e ridicularizar, ele sempre respondeu, está escrito. Estava sempre na ponta da língua de Jesus. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, sob aquela pressão que suou sangue, e Pedro tirou a espada e reagiu, o que ele respondeu? Pedro, guarda a espada, ou as Escrituras não vão ser cumpridas. As Escrituras vão ser cumpridas, Pedro. Essa é a coisa mais maravilhosa que existe, são as Escrituras serem cumpridas. Se elas incluem a minha morte, então eu amo que elas sejam cumpridas, não quero que elas não sejam cumpridas.
e está sempre pensando nas Escrituras, quando ele está realmente na via dolorosa e caiu, e as mulheres estão chorando, e ele carregando a cruz, ele diz: não chorem por mim. E ele cita Oséias 10, 18. Jesus, todo aquele momento, sob aquela pressão, sob aquela dor, está citando texto sobre texto, sobre texto, sobre texto. Quando ele está na cruz, no extremo, no nadir, no pior momento, a maior dor que alguém já sentiu, e a maior maldição, e a maior ira, ele cita o Salmo 22, 1: meu Deus, por que me desamparaste? Quando ele está morrendo de sede, ele disse: para que se cumprisse as Escrituras, ele disse: tenho sede. Você vê, Jesus Cristo estava tão se deleitando nas Escrituras, ele meditava nas Escrituras, e ele estava tão saturado, ele era tão mais doce que o mel, que quando você o feriu, Jesus literalmente sangrou Escrituras o tempo inteiro, em cada passo do Calvário. Quando você o feriu, ele gritou as Escrituras. Mesmo o seu pior grito é as Escrituras. O pior grito é o Salmo 22. Ele nunca tem um grito, uma dor que não flua as Escrituras dele. E ele realmente teve prazer nessa lei, meditou nela de dia e de noite. Mas o que ele está fazendo na cruz? A resposta está no versículo 11: em guardá-las a grande recompensa. Mas em não guardá-las a punição. Não, você vê, ele não está obedecendo por causa da punição, para escapar. Ele não vai escapar. Ele tem prazer na lei de Deus. Ele tem prazer. Ele não, Jesus, em momento algum, pensou, não podia salvar eles passando por cima do pecado. Como às vezes você quer salvar o seu pai, sua mãe e seus amigos. Como se as pessoas fossem mais valiosas que a palavra de Deus, o caráter de Deus. Jesus nunca diz isso. Jesus Cristo é o único servo que guardou todos os mandamentos e portanto mereceu a recompensa, porque em guardá-las a grande recompensa, ele as guardou perfeitamente. Ele morreu e recebeu a punição final de desobedecê-las, para que quando fôssemos levados a ele eficazmente pelo Espírito Santo, todas aquelas recompensas chegassem a nós. A recompensa por sua obediência perfeita à lei vem a nós, para que a punição por nossa desobediência caísse sobre ele. É isso que diz, esse é o Evangelho. Davi tinha um coração evangélico. Nós sequer imaginamos como os profetas pulavam séculos assim, mas eles são inspirados pelo Espírito de Deus, não é? A recompensa por sua obediência perfeita à lei vem a nós, e esse é o Evangelho. Diz isso em Gálatas 3, onde Paulo diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Ele nos redimiu para que a bênção da lei, não a maldição da lei vai cair sobre quem não tem seu prazer nela e não se deleita nela. Mas e a bênção da lei? Viria para aqueles que amam a lei, e ela é tudo. Ela não é só o medo de alguma coisa, ela é bela em si mesma. Como eu disse, ele não obedeceu para se livrar, ele obedeceu indo para o inferno. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Ele nos redimiu para que a bênção da lei viesse a nós por meio dele. Era a única maneira da bênção e não a maldição da lei vir. Há uma bênção na lei, há uma grande recompensa. É o que Davi está dizendo. A pessoa moralista obedece à lei de Deus, é óbvio, por medo, ou por uma tentativa de controlar Deus no legalismo. O relativista, ele é indiferente à lei de Deus, mas o cristão diz: eu me deleito, porque obedecer à lei de Deus agrada àquele que se deleitou tanto em mim para honrar a verdade que carregou as maldições dela. Agora, quando você olha para a lei de Deus, você vê uma beleza. Quando você olha para a lei de Deus agora, você vê a beleza de Cristo. E se você olhar
tudo como um grande exemplo, tudo é esmagador, menos quando você olha para Cristo. Quando você olhar para Abraão e lá está Abraão, eu deveria ter a fé de Abraão. Lá está Davi, eu deveria ter a coragem de Davi. Lá está Esther, eu deveria ter a coragem de Esther. Lá está José, olhe para ele perdoando os seus irmãos que o traíram, eu deveria ser assim. Quero que você saiba que se você ler a Bíblia assim, como se fosse apenas um monte de regras sobre você, você nunca vai amar a palavra de Deus. Mas a maioria dos cristãos ainda estão assim, queridos. Ela nunca vai ser um favo de mel. Ela nunca vai mudar a sua identidade. Nunca vai dar sabedoria à sua ignorância, que vai ficar sempre olhando para 20 anos atrás, 15, para perceber que a lei de Deus apenas vai te esmagar. Se você ler dizendo, preciso ser generoso com o meu dinheiro, você nunca vai ser generoso. Você deve ser, mas você não vai ser. Você sempre vai estar sendo esmagado por cada centavo da sua generosidade. Eu deveria fazer isso. Vai te esmagar. Você não vai ser suficiente. Você sempre se sentirá como foi. Será que foi suficiente? Será que o que eu já dei foi suficiente? Acho que já foi suficiente. Será que isso que eu já obedeci já foi suficiente? Acho que já foi suficiente. Se você ler dizendo que tem que perdoar seus inimigos, vai te esmagar. Aqui está outra maneira de ler a Bíblia. A maneira como estou te levando a ler o Salmo 19. Sobre o servo supremo, sobre o Davi supremo, sobre aquele que realmente foi um sacrifício perfeito e agradável, como nós vamos ser agora. Se você ler o Salmo 19 através de Jesus, de repente você começa a ver como a lei de Deus pode ser um deleite e não um desespero eterno. Somente através de Jesus, que cumpriu a lei, somente porque a palavra encarnada cumpriu completamente a lei, a palavra escrita pode ser um deleite para você agora e não um desespero eterno. Aqui está outra maneira de ler a Bíblia. Ele mesmo diz assim em Lucas 6,4: tudo nas Escrituras fala sobre mim. Então aqui está algo de um texto de teologia que uma vez eu li, sabe, há muito tempo atrás, nem sei aonde. Jesus é o verdadeiro e melhor Adão, que passou no teste do jardim e cuja obediência agora é imputada a nós. Jesus é o verdadeiro e melhor Abel, que embora inocente foi morto e cujo sangue agora clama não por condenação, mas por nossa absolvição. Jesus é o verdadeiro e melhor Abraão, que respondeu ao chamado de Deus para deixar a sua casa confortável, seu trono no céu, e ir para o vazio, sem saber para onde ia, para criar um novo povo para Deus. Jesus é o verdadeiro e melhor Isaac, que não foi apenas oferecido por seu pai no monte, na hora H não foi, mas que foi realmente sacrificado pelo seu pai na montanha. Quando Deus disse a Abraão: agora eu sei que tu me amas, porque tu não me negaste o teu único filho, a quem amas. O que nós podemos dizer de Deus, queridos? Agora eu sei que tu me amas, porque tu não me negaste o teu único filho, a quem tu amas infinitamente. Por isso que Paulo diz, ele prova no presente o seu amor para conosco, tendo entregado, tendo o seu filho tendo morrido no passado. Isso foi lá no passado, mas isso continua provando todo dia. Jesus é o verdadeiro e melhor José, que à direita do rei perdoa aqueles que o traíram e venderam, e está disposto a salvá-los. Jesus é o verdadeiro e melhor Jó, o verdadeiro sofredor inocente, que então intercede por seus amigos estúpidos e os salva. Jesus é o verdadeiro e melhor Davi, cuja vitória se torna a vitória do seu povo, embora nunca tenham levantado uma pedra para conquistar e nem enfrentar gigante algum. Jesus é o verdadeiro e melhor Esther, que não apenas arriscou perder o palácio terrestre, mas perdeu o palácio supremo, que não apenas arriscou perder a vida, mas que perdeu a vida. Jesus é o melhor e verdadeiro Jonas, que foi lançado na tempestade e nas profundezas para que pudéssemos ser trazidos. Na verdade, nós podemos dizer que Jesus é o melhor e verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro templo, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro luz, o verdadeiro pão. A Bíblia não é sobre você e o que você tem que fazer, é basicamente sobre Ele. A menos que você veja Jesus Cristo na cruz como um ato supremo do coração de Deus, para que isso te comova e te constranja, obedecer a Deus vai ser sempre um problema. Você nunca vai poder dizer: é como um favo de mel, é mais precioso que o ouro. Então a regra de dar seu dinheiro será apenas uma regra, e sempre vai ser um problema para o seu coração.
vai te esmagar. Até que você veja a suprema generosidade e veja isso através de como Deus dá, então você nunca vai dar assim. Até que você veja o perdão supremo dos seus inimigos em Jesus e saiba que Ele fez isso por você. Você não terá alegria emocional em perdoar os outros, você vai ter amargura em perdoar. O perdão só vai te esmagar, você vai achar que é algo terrível demais. É por isso que o Espírito Santo nos muda, nos levando a Cristo, porque assim nós podemos realmente amar a palavra de Deus. Ela pode ser mais desejável do que o ouro, e ela pode ser a alegria do coração. Ela pode realmente ser aquelas coisas que não seriam, que C.S. Lewis diz, é estranho dizer que a misericórdia do Senhor são mais desejáveis do que o ouro. Tudo bem, mas a lei do Senhor, somente Jesus faz da lei um favo de mel. E se ela não é um favo de mel para nós, ela que não nos condena mais, é porque nós não a vemos através dele. Mas se a lei se tornar um favo de mel através de Jesus, é assim que nós somos santificados. O Espírito Santo não nos leva de novo para a dispensação da lei, mas agora a lei não nos esmaga mais. Obedecer a Deus é um prazer, é um favo de mel, por causa de Jesus. A lei e as maldições dela não estão sobre nós, mas a bênção dela está. Vamos ficar de pé. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas com seu beijo selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscita.
ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba sua santidade.